Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, nos ouvindo ou está recebendo esse podcast por telepatia. Nós estamos reunidos mais um dia para o nosso Seed Podcast. Não tá com time. Não, eu errei realmente o botão. Então, nós já começamos assim, da mesma forma que encerramos, com o pastor Leandro errando os botões dos efeitos. Mas nós ainda temos aplausos. Uhul! Glória a Jesus. Parou. À minha esquerda, ela que é a mais linda, cheirosíssima, digníssima, glória ilustríssima, a mãe dos meus filhos, a mulher de Deus pra minha vida. Ela, Rebeca Tenório Bonfim Santo. Não é do Isaac, é do Leandro. Aí, ó. Quem leu Gênesis pegou a referência. Pegou. Amém. Ele, na minha frente, o nosso Viking brasileiro, que além de ser extremamente sábio nas palavras, também é poliglota e fala italiano. Eita. Jesus Cristo é il nostro Salvatore. Amém. Spaghetti. Mangiare, padrino. Wilson Nunes. Ele é morto por nós sulla croce. Olha, gente, tá difícil manter esse negócio de poliglota, gente. Tô tendo que aprender os negócios diferentes cada podcast. Jovem, se vira no Tupi-Guarani. Eu quase aprendi esses tempos até com o rapaz na obra lá. Vamos checar quantos idiomas são existentes no mundo para que a gente possa ter esse número de episódios com o Wilson Poliglota. Não, pelo menos uma frasezinha, alguma coisa sai. Vai ter que decorar no Google. Olha. Aí. E ela? Não tem tem que ter um ruge dos tambores. Pastor, aqui. agora não. Mas ela... Não, peraí. Tu apresentou a tua digníssima, agora eu vou apresentar a minha. Aí sim, Brasil! Ela, digníssima, maravilhosa, grávida mais linda desse mundo, mulher que roubou meu coração, Bruna Tsikoski Alexandre Nunes! Mãe do Elijah Nunes! Temos o nome, Brasil! Depois de toda a campanha pelo Hanan, Samuel, Judá, Zadok, Elias, toda ajuda. Temos o nome, o nosso sobrinho se chamará Elijah. Palmas pro Elijah. Lindo! Depois de uma saga, suor, consagração, jejum, Não foi fácil. brigas entre o casal, família envolvida, Igreja toda envolvida. uma nação clamando por um nome. Entramos Quem no conselho. teve que entrar nessa discussão, amor? Quem, uai? Elijah O escolheu. próprio. Falaram Elijah perto da criança, o bebê chutou por 3 vezes. 3 Exatamente. Esse Ele que escolheu, não. Ele que comprovação, escolheu. E por quê? Porque entramos numa campanha de escolhas. Meu Deus. O tema do nosso mês, pra você que não sabe, não nos acompanha ainda no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, siga lá, @Growing Generation, no Instagram, no Facebook, no YouTube, se inscreve no nosso canal. E se você já estivesse lá, já saberia que o tema do nosso mês é Choices, escolhas. E pra começar já, até o Elijah entrou no nível falou, é tempo de escolher um nome. O Elijah disse, Já bateu o passou pé. Deu um basta nisso. Ele falou, basta. Acabou aqui essa palhaçada e haverá escolha. Amém, Senhor. Glória a Deus por isso, porque hoje Glória. já podemos chamá-lo Pelo nome. Elijah, o Senhor te chama pelo nome. Terra. Aleluia. É muito forte. Meu Deus. Glória a Jesus. Então, entrando no nosso tema, para começarmos a nossa conversa, nós meio que introduzimos no nosso podcast passado. Quando nós respondemos a pergunta da Tuane a respeito de como saber exatamente se nós estamos vivendo na dependência de Deus, e meio que o diagnóstico que a gente teve desse momento foi entender para onde as nossas escolhas estão nos levando, né? Se é para uma posição de dependência ou se é para uma posição de esquecimento dos princípios de Deus ou algo parecido, né? Porque as nossas escolhas, elas determinam, ou pelo menos elas são o termômetro de quais são as nossas prioridades, né? Sempre que estamos numa posição de escolha, e debatemos isso no nosso episódio passado,
que estamos constantemente sendo colocados numa posição de escolha, seja pela vida, seja pelas circunstâncias, seja por qualquer outra coisa. Temos que decidir qual é a marca de creme dental que vamos usar pela manhã, se vamos escovar os dentes ou não. Espero que você esteja escovando na sua casa. Nós mulheres com skincare, né? Temos que escolher tudo. Qual serum, qual moisturizer. Se é MAC, qual Mary cleanser. Kay, Boca Rosa, qual é o tipo de maquiagem que você está usando. Nós estamos constantemente sendo colocados em posições de escolha. Mas existem escolhas que são determinantes para reconhecermos qual é o tipo de padrão de vida que queremos ou que são fundamentais para determinar qual o nosso futuro, qual o nosso destino em Deus, o destino do nosso ministério, quais são as nossas prioridades, assim como nós estávamos conversando. Mas o que eu estava realmente meditando, né, nesse sentido é que existem escolhas que são mandamentos de Deus. A nossa escolha nesse sentido não é se nós queremos A ou B, é se nós vamos obedecer ou não. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. A minha escolha nesse sentido é: eu vou ser santo ou eu não vou ser santo. A Bíblia diz: honrai pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. A minha escolha vai ser: vou honrar ou não vou honrar. É sim ou é não. Eu não estou escolhendo o tipo, não estou escolhendo a forma, estou escolhendo se vou fazer ou não vou fazer, porque existe um mandamento de Deus em relação a elas, né? Mas existem determinadas escolhas que são opcionais ou que são determinadas pela minha participação dentro daquele relacionamento com Deus. Porque Deus não nos chamou simplesmente para vivermos de forma robótica, né? Existe um padrão de vida e você tem que andar nesse trilho exatamente dessa forma. Realmente, existe um caminho que nos leva para a salvação e o caminho é estreito, a porta é estreita, a gente já sabe de todas essas coisas, existem dificuldades do caminho, mas a gente pode escolher o que a gente pode comer na nossa cantina dentro desse trem, né? Dentro desse trilho. Qual vai ser a cor do nosso trem? Deus nos permite escolher, né? Se a gente vai passear no caminho a pé, de sandália, de tênis ou de bicicleta, ou se a gente vai num carro, numa Ferrari, isso tudo é determinado pelo tipo de escolhas que fazemos. Deus, que nem nós vemos no exemplo da vida de Pedro, né, que a gente estava conversando aqui antes. Pedro teve um chamado de Jesus, né? Pedro, vem e me segue. Nesse momento ele teve a escolha de decidir se ele queria seguir ou não. Era o sim ou não. Existe uma voz de Deus, uma palavra de Deus dizendo: vem e me segue, Pedro. Ele podia falar sim ou não, Jesus. Mas existe um determinado momento da história de Pedro que eles estavam todos ali no barco, estavam atravessando o mar e de repente veio uma tempestade. Jesus não estava com eles. Jesus vem andando sobre as águas porque ele estava separado orando. E quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles estavam apavorados porque primeiro a tempestade era para trazer uma sensação de morte naquele momento. Eles estavam realmente preocupados com a própria vida. E depois eles ficam ainda mais desesperados porque acham que tem um fantasma que vem andando sobre as águas. Do nada você já tá numa situação difícil. Vê um negócio andando sobre as águas e fala: meu Deus, é agora. Já tô vendo a luz. Já tô vendo a luz no fim do túnel. Já tô tendo... Senhor, prepara que eu tô indo ter um encontro contigo agora, Deus. Aleluia. Mas naquele momento veio o entendimento de que aquela pessoa andando sobre as águas era Jesus. E Pedro pede ao mestre: Senhor, se és tu que anda sobre as águas, permita-me ter contigo. Jesus não chamou Pedro para andar sobre as águas. Não havia um convite de Deus, não havia um mandamento de Deus, não havia nada relacionado a essa questão de Deus de estar dizendo: Pedro, sai do barco agora. Não, foi uma decisão. Escolheu ser ousado, né? Ele escolheu ter essa ousadia de... E coragem. Com certeza. É verdade, porque primeiro ele não tinha nem a certeza de que era Jesus realmente, né? Se é o Senhor, me permite ter contigo. Ele sabia que só se fosse Jesus ele ia conseguir ir junto, né? Na hora que botou o pé, viu que firmou. Agora eu posso dar outro passo. Mas Pedro decidiu caminhar sobre as águas. Decidiu, na verdade, ir ao encontro de Jesus
né? Viver esse sobrenatural. E por que eu estou falando nisso? Porque existem decisões nas nossas vidas que são realmente relacionadas à nossa vida cristã e que são fundamentais nós tomarmos esse tipo de decisões que nos apontam para Jesus. Mas o Senhor nos permite, no meio do caminho, tomarmos decisões nas quais Ele vai aprovar ou não, ou que vai determinar se nós podemos viver algo diferente na nossa vida ou não. Porque até então a vida de todos estava exatamente igual. Estavam numa tempestade, dentro de um barco, sofrendo ali para ver como é que eles iam lidar com aquela questão. Pedro teve um diferencial na vida dele por conta de uma atitude ousada e uma escolha ousada. Pedro foi o único com Jesus que caminhou sobre as águas. Os outros continuaram no barco. Então, vamos supor, eu estou aqui na América, eu tenho o meu trabalho, eu tenho uma decisão, a escolha de ser fiel ao meu patrão e andar obediência e servi-lo com dignidade, até porque é um mandamento bíblico, né? O Senhor nos determina isso. Existem pessoas que têm um espírito mais empreendedor, que podem ter uma ousadia maior de falar: Deus, me permita abrir o meu negócio. Deus pode dizer sim ou não. Ou vai lá, meu filho, que eu vou te prosperar. Ou pode dizer: não é o momento, ou não é a hora, ou algo do tipo. Mas Deus nos permite ter esse tipo de ousadia de falar: Deus, eu sei que o Senhor não me deu uma direção exata, mas será que eu posso viver isso? Será que eu posso viver algo novo? Será que, Pai, o Senhor pode abrir essa porta? Ousadia na oração, ousadia na hora de dar um passo, de ter uma fé, porque deleita-te no Senhor teu Deus e Ele concederá o desejo do teu coração. O Senhor nos permite ter desejos, o Senhor nos permite ter sonhos, o Senhor nos permite viver ou ter uma visão além do que a circunstância nos limita, além daquilo que a circunstância nos impõe. E isso pode ser direcionado por Deus ou não. Eu abrir uma companhia ou não ter uma companhia pode ser uma direção de Deus ou não. Mas ainda vai continuar sendo a minha escolha apresentar isso para Deus. Apresentar um novo para Jesus. Falar: Senhor, nós estamos muito bem, Jesus, vivendo o ministério de jovens, nós estamos com louvor. Mas, Pai, a gente está com uma ideia meio doida aí de começar um podcast, abrir uma salinha lá no fundo da igreja, pintar as paredes de preto, fazer... É uma escolha nossa dar um passo de fé, viver algo novo. Estou servindo na igreja, Deus, mas, Pai, estou sentindo no meu coração essa direção de estar evangelizando na rua. É uma escolha, ir ou não ir, fazer ou não fazer, continua sendo uma escolha. O grande problema é que muitos de nós deixamos de viver coisas sobrenaturais nas nossas vidas, não é pelo fato de não termos oportunidades, é porque decidimos não escolher. E até mesmo acho que quando a gente tem um direcionamento do Espírito Santo, até o dar ouvidos ao Espírito Santo vai ser uma escolha nossa. Sim. Né? A gente pegar e... Não, Deus quer que eu vá por esse caminho aqui. Mas vai ser uma escolha nossa. A gente sabe que talvez a outra escolha vai ser errada. Então a gente tem que fazer a escolha certa, que é andar na vontade dele. E é uma coisa que a gente sempre fala assim, né? Não é todo dia que tu vai ter aquela sede de ler a palavra de Deus. Mas é uma escolha tu pegar e ir contra a tua carne, e contra o teu cansaço, muitas vezes, e dedicar um tempo pro devocional. Às vezes uma escolha tu chegar cansado e com sono, algo do tipo, e dobrar teu joelho para orar, é uma escolha. Então, como o pastor estava falando, a gente vive rodeado de escolhas, né? Escolhas que a gente tem que ser feitas, que a gente faz, e que tem que ser feitas, e é aquela coisa, né? Tem a escolha boa e a escolha ruim, e a gente sempre deve optar pelas escolhas certas, né? Por isso que é bom a gente estar andando em espírito, que... Geralmente, se a gente anda em espírito, a gente não vai escolher as coisas carnais, né? Tanto que a palavra de Deus fala que andeis no espírito e de modo nenhum satisfareis as vontades da carne. Então, eu acho que sim, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo para a gente poder fazer as escolhas certas e sempre escolher essas disciplinas espirituais, né? Que, pô, eu acho raro, hein? Desculpa, não sei se vocês, mas eu nunca tive aquela... Nossa, tô com muita vontade de ficar um dia todo sem comer nada.
Não, mas é uma escolha que tem que fazer. Escolha. É uma Verdade. escolha. É uma O jejum escolha. é uma escolha também. E assim como o pastor estava ali falando de Pedro, que escolheu andar com Jesus, assim, nós todos aqui um dia também escolhemos andar com Jesus. Eu escolhi aceitar o convite de alguém a vir na igreja, eu depois escolhi aceitar Jesus, e todas as nossas escolhas, as que a gente fez no passado, vão refletir no nosso presente, e as que a gente faz hoje vai refletir no nosso futuro. Então, por isso, assim, que tem que pedir muita sabedoria e discernimento ao Senhor para fazer as escolhas certas, porque é tudo que a gente vai plantar para colher depois também, né? Não adianta a gente tentar inverter o processo, né? A colheita, ela é sempre posterior à semeadura. E as nossas escolhas determinam também o tipo de semente que a gente está lançando e o tipo de solo que a gente está plantando. Né? A palavra do Senhor vai nos mostrar quando Jesus fala a respeito de semeadura, que existem terrenos diferentes. Existem o pedregoso, o espinhoso, o terreno fértil, as sementes que foram lançadas à beira do caminho. E o tipo de terreno, além que mesmo se a semente for a mesma, determina o tipo de colheita que eu vou ter, ou se terei colheita, né? Porque as que foram lançadas à beira do caminho, os pássaros vierem comer. Claro, você que está assistindo, que é mais teólogo, vai falar, mas Jesus estava fazendo uma analogia a respeito da pregação do evangelho, sendo essas sementes as palavras que Deus... Claro que a gente sabe disso. Um pouco debochado. Não, mas é porque antes que a gente esteja recebendo esse tipo de... A gente sabe disso, mas também o Senhor vai nos ensinar na parábola do semeador, que aquele que planta muito, colhe muito, e aquele que planta pouco, colhe pouco. Pega semente. A gente sabe o que é isso, mas as suas escolhas vão determinar o tipo de solo que tu vai, que a palavra de Deus também vai encontrar. Sim. Com certeza. Entendeu? Porque aquele lá que se fascinou pelos cuidados desse mundo foi uma escolha dele. Foi isso, né? Eclesiastes vai dizer: aquele que olha o tempo, ele não semeia. É uma escolha. Só que Salmo 126 também vai nos dizer: aqueles que semeiam, mesmo que em lágrimas, com alegria colherão dos seus molhos. Ou seja, semear, mesmo em tempos difíceis, também é uma escolha. E é não somente uma escolha, é um desafio. É um momento de confronto, porque no momento da adversidade, da tristeza, geralmente são os momentos mais reclusos e que a gente se retrai ao ponto de não querermos fazer nada. Mas nesses momentos de tristeza e de choro, o Senhor nos fala, continua semeando. Porque você está chorando hoje, mas você vai ter alegria no momento da sua colheita. Haverá uma colheita. Primeiro ponto, há uma colheita para as nossas escolhas. Existe uma colheita, seja ela boa ou seja ela ruim. Existe uma colheita para as nossas sementes lançadas. Nós temos a opção de plantar ou não. Mas a colheita, ela não é opcional. Ela não se trata de uma escolha. É uma palavra de Deus liberada, dizendo que a semente, ela vai gerar uma colheita. Então, a minha escolha é o quê? Plantar sementes boas. A minha parte nessa decisão é falar, vou plantar. E vou plantar coisas boas. Porque plantar também é uma escolha. Se eu vou plantar ou não. Posso ter essa decisão. Vou fazer o bem ou não. Aí já não é uma escolha. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Ajudar, não ser omisso, isso determina quer dizer, eu posso ter a escolha de desobedecer, né? Mas é um mandamento. A gente entra lá naquele primeiro nível de opções que nós temos, né? Das mandatórias, que é Deus determinando o que devemos fazer ou não. E nós temos um outro exemplo de pessoas que não receberam um mandamento e decidiram fazer uma escolha, só que de um nível prejudicial, né? Ou de uma forma errada. Aí eles mesmos. Né? Se você for ler o livro de Atos, vai dizer lá que Ananias e Safira tiveram a opção de vender as suas posses, que não era um mandamento,
Porque havia um contexto no qual a igreja estava tão unida que pessoas que tinham suas posses vendiam e entregavam nos pés dos apóstolos para que aquilo fosse distribuído para toda uma igreja que estava nascendo, a igreja primitiva, para que houvesse ali mantimento para os irmãos que estavam reunidos, congregando juntos. E Ananias e Safira, ao verem esse tipo de contexto no qual eles estavam inseridos, no qual havia uma compaixão, havia uma solidariedade mútua da igreja ali, eles decidiram vender as suas posses. Só que na hora de entregar, eles falaram, então, não entregar tudo não. E eles poderiam não ter entregue tudo, não é, bicho? Só que eles escolheram dizer que estava entregando tudo, né? Pode tirar uma onda, né? Não vai falar, não, ó, que é parte, não. Ó, vender uma propriedade, portanto, e aqui tá o valor todo. Mas não, a escolha deles culminou em morte, né? Isso lembra daquela tu tem a bênção e a maldição para escolher. Escolheram, ó, caminho de maldição. E escolheram mentir pro Espírito Santo. Josué, né? Josué, encerrando a sua vida, o seu ministério ali, ó, reúne a nação de Israel e fala para eles: hoje proponho a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Sugiro, pois, que vocês escolham a vida. Todavia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou a escolha dele, tomou o posicionamento de dizer: olha só, nós como povo de Deus temos a escolha de querermos a vida de Deus ou a morte, de andarmos em bênção ou de recebermos maldição. Mas eu e a minha casa tomamos um posicionamento de que nós vamos servir a Deus. E para mim, assim, é muito claro, né? O viver o milagre de Deus, o viver as coisas que Deus tem para nós, parte das nossas escolhas. A parte de Deus, ele tem feito. Agora, o resto depende das nossas escolhas. Tanto que a palavra de Deus, Jesus fala que, a palavra de Deus fala que em algumas cidades, Jesus não conseguiu operar tantos milagres por causa do quê? Da incredulidade deles. Não era porque Jesus não era poderoso o suficiente para fazer, mas é porque eles decidiram não crer. E essa escolha culminou em muita gente não sendo salva, muita gente não tendo cura, não tendo milagre, porque eles escolheram não crer. Agora, aquele pai, em Marcos 9, que quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, que está esperando e foi aos discípulos de Jesus para tentar expulsar o espírito do seu filho, e fala para Jesus assim, ó: se podes algo, teus discípulos não conseguiram, mas se podes algo, Jesus fala assim: se podes, tudo é possível ao que crê. E o que ele fala? Eu creio. Uma escolha, eu creio. Mas ele sabia ainda que ele não cria o suficiente, mas ele cria, ele começou. A escolha também às vezes é dar um passo. E ele deu esse primeiro passo: eu creio. Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda com a minha falta de fé. Entendeu? Então ele teve esse passo de que nem que seja começar, e isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Então tudo parte de uma escolha, eu vejo. Não, tem outra versão que vai dizer: ajuda-me na minha incredulidade. É forte isso. É forte. A posição da pessoa se colocar... Se humilhar também. Se humilhar. Se colocar na dependência de Deus de uma forma tão intensa, dizer: Deus, eu não sei nem se eu consigo crer o suficiente, Deus, mas a fé vem do Senhor, Pai, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então libera aí, Jesus, uma porção de graça, de fé sobre a minha vida. Eu preciso acreditar mais, eu preciso crer mais. Até quebrar o orgulho também, né? Porque tem muita gente que com orgulho não decide, não preciso me humilhar. De Deus mesmo, então vamos cantar aquele hino: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Tô com o violão, bastidores, gente. Eu tô com o violão aqui do lado, tentando convencer a Beca pra cantar. Tá difícil. Ora, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, pastor. Eu creio. Não, se a gente for perceber, muitas vezes pessoas se omitem de decisões importantes na vida dele, colocando a desculpa de que Deus, porventura, não tenha dado um direcionamento específico.
Né? Mas se a gente for analisar na Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, né? Fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não diz para ele qual é a terra, Deus não diz para ele qual é o lugar, Deus não dá nada, não colocou uma bússola na mão de Abraão, não deu um GPS, falou, sai. A decisão de Abraão naquele exato momento era de obedecer à voz de um Deus que ele não tinha tanta intimidade, não tinha nenhuma referência dentro de casa para dizer, não, eu sou o pai, eu sou o Deus do pai de Abraão. Não, a linhagem de Israel começa ali, ó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac já começa em Abraão, ele não tinha uma referência anterior para dizer, não, esse Deus aí é o Deus dos meus pais, é o Deus dos meus antepassados, alguma coisa. Não, a história começa ali com ele. Ele não tinha uma referência, mas mesmo assim ele teve a opção de obedecer a Deus e tomou a escolha de falar, não, eu vou seguir ao Senhor, eu vou andar de acordo com a palavra que ele me liberou. E durante a trajetória de Abraão, por mais que ele tivesse recebido uma promessa importante a respeito de um filho que ele teria, de uma linhagem que sairia de Abraão, e mesmo passando anos, e cada ano que se passava, Abraão se via fisicamente, materialmente, mais longe do propósito de Deus, porque Deus havia dito que nasceria um filho, o cara já estava com 99, um velhinho já, um senhor de idade, a esposa dele também, materialmente, fisicamente, naturalmente, a opção dele de ter ouvido a voz de Deus deixava ele mais longe do cumprimento do propósito. E muitas vezes nas nossas vidas nós vamos estar em posições como a de Abraão, de aparentemente o caminho da obediência vai me levar para mais longe do propósito que eu acho. Uma vez o Eli Soares estava lá em casa, né? Bom, ele falou a respeito do contraste entre proposta e propósito. Porque a pessoa que tem como ele tinha um talento musical e a esperança de fazer música, viver de música, as propostas que pareciam ser mais compatíveis com aquilo que ele queria viver, né? Vou te pagar pra você tocar, vou te pagar pra você cantar em tal lugar, vou te pagar pra não sei o quê. Mas ele percebia que durante a trajetória, muitas das propostas não estavam conectadas com o propósito. Uhum. O que foi que aconteceu na vida de Abraão? Agar. Abraão precisava de um filho. Sara não podia dar filho. A proposta, mais fisicamente, naturalmente viável, era de que Agar seria o instrumento para que Abraão pudesse alcançar o cumprimento da promessa, que era ter um filho. Mas Deus havia falado a respeito de uma linhagem vindo de Sara. Então, quando ele seguiu a proposta, ele se distanciou do propósito. Então, nós temos que ter essa ciência na nossa trajetória de que nossas escolhas têm que ser guiadas e fundamentadas no propósito de Deus nas nossas vidas. E não de acordo com as propostas que nós vamos viver por determinado momento. Eu tenho um ministério em tal cidade. Beleza, vamos supor, eu tenho um ministério em Boston. Deus me deu uma direção de Boston, eu recebi uma direção de Deus para que eu venha exercer um ministério em Boston. Recebi uma proposta de trabalho lá na Flórida. Pô, não vai dar certo, cara. Tá longe do propósito. Falar, não, mas lá eu vou receber mais, aparentemente eu vou ter uma vida mais confortável lá. E Deus pode fazer o sobrenatural acontecer, a pessoa ser próspera numa circunstância adversa no lugar do propósito, ou não. Ou não, porque não necessariamente o propósito nos direciona ao conforto. José tá... Apesar de ter tido uma vida de governador depois, né? Mas se a gente for analisar a vida de Paulo, é um declínio. Ele começou no status de fariseu, um homem respeitado pela sociedade, um homem respeitado pelo alto clero dos judeus ali, e ele só foi prisão. Porque o propósito era muito maior, né? O propósito era muito maior. Então as nossas escolhas, voltando lá, Deus me permite muitas vezes tomar decisões de acordo com a minha vontade? Sim. O que é que determina se eu posso fazer ou não, ou se eu devo fazer ou não? Se as minhas escolhas vão me direcionar para Jesus. Pedro não foi chamado para andar sobre as águas, mas Deus deu a oportunidade dele caminhar sobre as águas, porque a decisão dele era ir ao encontro de Jesus. Ir ao encontro de Jesus. Nós podemos viver coisas que aparentemente são sobrenaturais ou que definitivamente são sobrenaturais
a partir de escolhas pessoais que nós tomamos, mas precisamos entender que as nossas escolhas precisam apontar para Deus. Precisam me direcionar no propósito. Precisam me colocar numa posição de obediência a Deus. Ah, Deus, eu quero ter uma Ferrari. Amém. Deus pode te dar um trabalho que vai te deixar milionário e você vai conseguir comprar sua Ferrari. Glória a Deus por isso. Mas o que você vai fazer numa posição de milionário? Davi se tornou o rei de Israel. Ele queria ser levita, mas não era. Ele queria ser sacerdote, mas não era. Mas Deus deu a permissão para que ele se tornasse rei. E dentro da posição de rei dele, ele foi o maior contribuidor para a construção do templo. Ele deixou tudo prontinho já pro filho. Ele restaurou, a partir da sua posição como rei, a posição dos levitas ali, construiu o tabernáculo de Davi, trouxe a arca de volta para Jerusalém. Então ele conseguiu, na posição de rei, exercer um propósito. E ele não ficou pobre, ele continuou sendo rei, continuou tendo as suas finanças, continuou tendo as suas riquezas, mas ele conseguiu, dentro daquilo que ele estava, dentro da posição em que ele estava, continuar exercendo o propósito que Deus tinha determinado para a vida dele. O problema é que se a pessoa recebe uma proposta para ganhar $2 de aumento na hora dele, ele não vem mais para a igreja. Fala, cara, eu tenho um trabalho para você. O quê? Não, mas é no domingo de manhã, cara. Mas você vai receber $1 a mais. Pronto, largou Deus e foi buscar $1 a mais. Foi ser feliz. Escolhas, né? Escolhas. Enquanto isso, você já viu várias pessoas que abriram mão de propostas excelentes para que pudesse continuar sendo excelente no propósito e não passou aperto na pandemia, não passou dificuldade, Deus continuou abrindo porta, Deus continuou prosperando. Ah, Leandro, não virei milionário, mas tá vivendo uma vida confortável, tá vivendo bem, tá vivendo na bênção, principalmente tá vivendo na bênção. É verdade. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Não necessariamente ela vai me deixar rico, mas ela me coloca na condição de prosperidade. Uma pessoa próspera é uma pessoa que caminha numa posição de que o dia posterior dela sempre vai ser melhor ao anterior. Uma pessoa próspera, não necessariamente ela alcançou $10 milhões na conta, mas ela consegue caminhar em progressão, de glória em glória. Um ministério próspero, ele vai ser um ministério que vai estar sempre em desenvolvimento, sempre em crescimento. E isso é baseado nas escolhas que eu faço hoje. O meu futuro é baseado nas escolhas que eu tomo hoje. Quais são as decisões que vocês estão tomando para que o seu futuro seja próspero? Quais as decisões que vocês estão tomando para que o seu ministério seja próspero? Leandro, eu quero ministrar a palavra. Cara, vai ler. Vai estudar. Né? Vai assistir gente de influência, gente que tem o dom, realmente. Vai aprender, vai ficar... Não é esperar cair do céu, né? Não cai. A capacitação é uma escolha também, né? Não cai, porque depois a pessoa fala... Ah, mas eu não recebo oportunidade. Mas não se prepara, gente. Não se prepara. Tem gente que não se prepara. Fala, eu recebi uma palavra. Tudo bem. Corre atrás. É igual também quando as pessoas falam que meu ministério é isso, ou Deus está me mostrando que eu tenho que caminhar para ser uma intercessora, ou ser... sei lá, uma pastora, um pastor, um cantor e tal. Mas não se prepara, você não escolheu realmente entrar na função. Você meio que tá na brecha, tá ali. Deus me falou, mas eu não sei se eu quero. Ou quer colocar já as mãos e começar a profetizar e tal, mas não buscar. É aquela questão, e você escolhe buscar ser santo. Senão a gente... Não tem Na epístola de Paulo a Timóteo, a palavra de Deus fala assim, né? Procura apresentar-te como um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, como é que tu vai manejar se tu não tiver essa escolha de estudar a palavra da verdade? Como é que tu vai manejar bem, entendeu? Então, pra te ver que isso é um negócio que não vai cair do céu. Nossa, caiu do céu e é revelação. Não, aqui ó, revelação, aqui ó, estudo. E através disso aqui, Deus pode te dar coisas novas, pode te dar coisas novas, pode te dar direcionamentos, mas isso aqui é o manual. O que vem depois é plus.
Mas isso aqui é o manejar bem a palavra da verdade. Então, como é que eu vou conhecer mais a Deus e expor melhor a Deus se eu não busco, não conheço melhor? Como é que eu vou expor melhor? E a gente está numa sociedade, numa geração que parece que escolheram ficar na brecha, ficar ali, ó, no meio. Porque eu creio que isso é uma escolha, você ficar na brecha. Não realmente ser um crente, um cristão verdadeiro e, ao mesmo tempo, não querer ir para o mundo também. É uma brecha, tá ali no meio. Você escolheu ficar ali, morno. Essa é a palavra. Você escolheu ser morno. E, né, Deus, ele vomitará o morno. É melhor você ser frio do que morno. E eu fico pensando nessa questão dos jovens. Como, né, a gente está falando mais em questão dos jovens, eu vejo muito isso, que os jovens a gente quer modernizar muita coisa. E agora eu entendo por que tipo assim, até a mamãe e papai sempre falavam, estão tentando colocar o mundo para dentro da igreja. Eu ficava, gente, não, só tá querendo, né, dar um up na igreja e tal. Só que nessa questão do up, tem muita gente realmente trazendo o mundo para dentro da igreja. Isso é questão de escolha. Eu tô saindo fora? Não, tá indo. Tô saindo fora. Não, mas é tipo assim, a gente tem que escolher. Sim, vamos atrair jovens, só que também não vamos perder a essência. Não vamos escolher continuar, escolher preservar dentro daquilo, né? Da mostra para as pessoas. Nesse sentido, eu sempre falo assim, existem coisas que são inalteráveis e imutáveis na palavra. Ou seja, na palavra são todas as coisas imutáveis. Ou seja, princípios, eles não podem ser alterados. Porque a Bíblia diz que é pecado, irmão. Até pecado, roubar, pecado, não sei o que, é pecado. Tem coisa que a Bíblia determina que é pecado. Só que você nunca viu o Paulo falando sobre o jogo de luz. Por quê? Porque não tinha. Não tinha luz. Jogo de luz. Vai lá, não sei o que. Tem uma luz rosa, uma luz azul, uma luz não sei o que. Não tinha. Não. Se Paulo, ou se Deus tivesse dado a estrutura do tempo detalhada a respeito da igreja que nascia primitivo, porque o templo antigo tinha toda a estrutura, tinha todo o fundamento, tinha todos os castiçais, tinha todas as coisas dentro. Tudo bem. Hoje não tem, cara. Não tem. A questão, o problema não é modernização. A questão não é o ritmo musical. Não é. Não. A Bíblia vai dizer, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas não sei o que, tem funk gospel. Tem funk gospel, cara. Tem funk gospel, tem axé gospel, tem bolero gospel, tem forró pagode, gospel, tem sertanejo gospel, tem pagode gospel, tem rock and roll gospel. E qualquer outro ritmo que você quiser, vai ter gospel. E eu dou glória a Deus porque tem. Exatamente. Porque quando eu aceitei Jesus, eu ouvia muito axé do mundo. Dançava axé pela misericórdia, gente. O sangue de Jesus tem poder, mas dançava axé. Quando eu aceitei Jesus, foi ouvir Louva a Deus, que era um grupo de axé gospel lá de Brasília. E comecei a ser abastecido ouvindo coisa gospel, que era num ritmo que eu gostava. E aí eu tava ali ouvindo a palavra de Deus. Famosa multiforme graça de Deus. Multiforme graça. O cara que é pagodeiro. Ele vai ficar ali todo dia lutando. Ai, meu Deus. Poxa, eu gosto tanto de um pagode. Eu vou ficar aqui me alimentando de Thiaguinho. Me arrumei ouvindo pagode gospel. De Péricles. Eu vou ficar me alimentando de não sei o quê. Não, cara, vai ouvir o pagode gospel. Olha só que benção. Tem pagode, não sei o quê. Não tô nem entrando na questão de... pagode, né? E é pagode, né? Pagode. Eu achei que foi bem. Vou ter misericórdia de você, viu? Entendeu? Cara, e glória a Deus porque tem. A grande questão não é o ritmo, a grande questão é o pecado. É funk gospel, amém. Mas a pessoa tá lá seduzindo e quebrando até o chão como se ela estivesse num baile funk, aí é outro departamento. Daí já entra também na sexualidade que é condenado. Aí nós vamos sair pra outro tipo de conversa, entendeu? Então, assim, cara,
como diz o pastor Cleiton, que hoje está na Flórida, um pastor amigo nosso que a gente conheceu lá em Dallas, ele falou, a Bíblia diz para não movermos os marcos antigos de lugar. Eu sabia que Só para deixar claro que eu sabia que o pastor ia citar esse texto. Não, o pior é que você vai ficando sem repertório. O povo que anda contigo direto já conhece todas as suas frases já. Mas Deus não disse que o marco não podia ser pintado de uma cor, botado uma luzinha ali, um efeito especial, um laser aqui, não sei o quê, entendeu? Então, assim, falando estreitamente de escolhas, para que a gente possa encerrar esse capítulo, porque hoje nós vamos ter 2 partes. Uau, parte 1 e parte 2. Vou ver se eu falo mais na parte 2. O manto é forte. Para encerrarmos isso, Deus nos determina determinados tipos de escolha. Nos determina determinados tipos de escolha. Não tá errado, não. Acho que tá certo. Não, tá certo, tá certo. Existem escolhas que são determinadas por Deus. E nesse tipo de escolha, a minha opção vai ser obedecer ou desobedecer. Vai ser dizer sim ou dizer não para Deus. Existem coisas na vida que Deus me permite gerar planos nos quais ele vai vir com a confirmação ou não. Mas isso foi gerado dentro de mim. Pedro, que teve o desejo de caminhar sobre as águas, pediu para Deus, Deus disse sim. Os passos dos justos, eles são confirmados pelo Senhor. O coração do homem faz planos, mas a confirmação vem de Deus. Ou seja, o homem pode fazer planos, o homem tem o direito de sonhar, o homem tem o direito de ter desejos. Uhum. A Beca quer que eu pinte a cozinha de branco. É um desejo de Deus não vai chegar lá do céu e falar, Leandro, a não ser que fala, Leandro, agrade o coração da sua esposa. É porque eu acho que às vezes os homens esquecem que uma cor branca mulher, naquela cozinha. Né? Ela é a sábia da casa. Amém? Amém. Amém. Deus pode fazer isso. A mãozinha aqui já ia Amém? Já botava a dormir. Deus pode, mas é um desejo dela. O tipo de carro que eu compro ou não. Não desejo. É opção. A roupa que eu vou lá. Desde que esteja dentro do mandamento da decência, da ordem ali, Deus não vai falar. Gente, decência. Calça jeans não combina com você, jovem. Vai na calça preta. Coloca uma. Cara, tem coisas que são nossas. Esse tênis não tá mas combinando. essa questão de decência é uma escolha todos os dias. Não é porque nós vamos vir para a igreja que precisamos ser decentes. Também temos que ser decentes também fora, né? Tem que ser um só, né? Exatamente. A gente não é cristão só na igreja. A gente cristão é fora. Não só no vestir, como no falar, no se portar, né? Tudo. Não esquecendo que a gente carrega na testa o nome de Cristo. Exato. Então, para encerrar, pega essa semente. Que as nossas escolhas possam sempre ser direcionadas ao caminho que vai nos levar ao encontro de Jesus. Yes. Sempre em direção a Deus, sempre a direção ao Mestre. Essa é a melhor forma e a melhor bússola para determinarmos os tipos de escolhas que teremos na nossa caminhada. Yes. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te guarde, que Deus te dê sabedoria para tomar escolhas certas. Nós somos Growing Generation.